Uau, que bom que você está aqui na primeira aula da nossa semana dos exames laboratoriais para farmacêuticos clínicos. Essa é uma semana que está recheada de conteúdo para que você possa aprender como usar os exames laboratoriais na sua prática clínica, para ajudar os seus pacientes e para que você melhore e cresça na sua carreira. Bom, essa primeira aula é a aula que eu vou falar sobre os erros e as limitações de não se utilizar os exames laboratoriais no cuidado farmacêutico. Então, eu quero falar de tudo que a gente perde, de tudo que a gente deixa de ganhar por estar não trabalhando com esses exames ou deixando eles de lado. Tá? Então, primeiro, para começar, eu gostaria de te dar boas-vindas, te recepcionar na nossa semana e dizer que sempre que você quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, você pode deixar na caixinha de comentários que tem embaixo aqui na aula. Então você vem cá, digita seu comentário e coloca ali sua dúvida. Eu vou tentar responder todas as pessoas, tá bom? E aí, eu também queria fazer alguns combinados com você. O primeiro combinado é comprometimento, porque a gente está aqui para aprender uma coisa nova, não é mesmo? Então, a gente tem que se livrar das distrações, porque o seu telefone ele vai tocar, vai chegar aquela mensagem lá no WhatsApp, né? Você vai querer se distrair com alguma mensagem que aparecer na sua tela, mas esse é o momento em que você vai dedicar a sua carreira, né? Vai se dedicar para crescer. Então é o seu momento de aprender. Não deixe esse momento passar. Então aproveita esses minutos e se desligue do mundo e foque aqui. E o segundo combinado é colocar na prática. Eu gosto sempre de colocar esse combinado nas minhas aulas. Fazer tudo que você aprender aqui, você tem que colocar na sua prática, porque senão vai se tornar apenas conhecimentos aí. E de conhecimento sem prática, muita gente está cheio aí, né? O diferencial é quando você pega esse conhecimento e aplica no seu dia a dia para ajudar os seus pacientes e para que você possa se destacar na sua carreira, tá bom? Então vamos lá. Eu gosto também de começar a aula projetando no futuro o que eu espero que você sinta ou o local onde eu espero que você chegue. Então eu quero que você se imagine nesse momento, entendendo como os exames laboratoriais podem te ajudar no atendimento farmacêutico, né? Eu quero que você se imagine, feche os olhos aí um instante e se imagine trabalhando com os exames laboratoriais para tentar melhorar os seus atendimentos clínicos. Quantas pessoas você vai conseguir beneficiar, né? Se imagine aí resolvendo com segurança os problemas da farmacoterapia com a ajuda desses exames laboratoriais, porque a gente sabe que eles são muito importantes. Não adianta ficar chovendo no molhado, né? Então vamos partir do pressuposto que eles são importantes para a nossa atuação. Se imagine também melhorando a percepção dos seus clientes sobre o seu trabalho, porque quando você está trabalhando com exames laboratoriais, você dá uma nova perspectiva de olhar para o seu paciente. E ele vai sentir isso. Ele vai ver que o seu atendimento é muito mais completo, né? E aí, se imagine também agregando valor aos serviços que você já realiza com esses exames laboratoriais. Bom, isso eu tenho certeza que vai fazer você se impulsionar e querer aprender muito mais sobre esses exames e como eles vão te ajudar tanto a ajudar outras pessoas quanto na sua prática profissional, no seu crescimento profissional. Bom, isso tudo é o que você vai aprender aqui na semana dos exames laboratoriais para farmacêuticos clínicos. Eu gosto de deixar essa frase bem explícita para farmacêuticos clínicos, porque aqui você não vai aprender algumas coisas importantes, mas que não são o nosso foco. Por exemplo, você não vai aprender como realizar exames laboratoriais propriamente ditos, nem aquela coisa de bioquímica bruta que é importante, mas não é o nosso foco aqui. O nosso foco na semana dos exames laboratoriais é a clínica, ou seja, é pegar esses exames laboratoriais e saber o que fazer com o seu paciente. Então é muito diferente de entender lá sobre kit de laboratório, qual metodologia é melhor para quê. São conhecimentos importantes, mas o foco aqui é te preparar para oferecer o cuidado farmacêutico aos seus pacientes, tá bom? Então,
aqui o que a gente vai aprender? A gente vai aprender como solicitar esses exames. Você sabia que você, como farmacêutico, pode solicitar exames laboratoriais em muitas situações? Outra coisa que a gente vai aprender é como utilizar esses resultados desses exames laboratoriais para tomar decisões. Ou seja, com base nesses exames, quando você vai encaminhar o paciente ao médico, quando você vai saber que esse paciente está estabilizado, ou quando precisa fazer alguma alteração na farmacoterapia e você precisa comunicar à equipe de saúde, ou quando você vai poder liberar uma prescrição. Vamos supor que você trabalha em um hospital, tem que liberar várias prescrições durante o dia, autorizar ali para o paciente poder tomar aquele medicamento, e para isso você tem que olhar os exames do paciente. Não adianta você só ir lá e liberar o medicamento sem entender o que está acontecendo com o paciente. Isso pode fazer com que passe um erro muito grave ali e gerar dano ao seu paciente. Bom, e a gente vai aprender também como monitorar a farmacoterapia, porque se a gente sabe que os pacientes usam medicamentos para controlar condições de saúde crônicas, por exemplo, a gente tem que saber como monitorar para ver se essas condições estão controladas, se a farmacoterapia está atingindo níveis de segurança e efetividade aceitáveis. Então, esse é o nosso foco. E eu quero deixar bem claro, esse foco você não vai achar em nenhum outro lugar, tá? Ou seja, você pode aí procurar em outros locais cursos, por exemplo, de interpretação de exames laboratoriais, mas eles vão focar muito na questão da bioquímica, dos métodos, e não é isso que a gente quer. Nós queremos saber como que a gente vai pegar esses exames laboratoriais e vai trabalhar no dia a dia, trabalhar na prática. Então, aqui na semana dos exames laboratoriais da supervisão clínica, né, para farmacêuticos clínicos, você vai aprender isso. Olhar para o seu exame, pegar ele lá e falar, poxa, isso é um caso que eu preciso de fazer um monitoramento, fazer um acompanhamento, tá bom? Quem sou eu? Bom, você vai passar uma semana comigo aqui aprendendo sobre várias coisas interessantes, então eu só queria me apresentar. Meu nome é Wallace Botassin, tá? Eu sou professor de farmácia clínica e de farmacoterapia na modalidade presencial e também na modalidade online. Isso já há muito tempo, tá? E eu sou o fundador desse projeto, que é a Supervisão Clínica, tá? Antes de fundar a Supervisão Clínica, só para você ter uma ideia, eu conheci, 23 estados brasileiros aí ministrando aulas de farmácia clínica. Eu tenho mais de 2.800 alunos na modalidade presencial e eu contabilizei esses alunos. Então, eu tenho uma grande experiência prática aí no ensino de farmacoterapia e farmácia clínica. Eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, porque eu acho que vai fazer todo sentido quando a gente olhar para o todo dos exames laboratoriais. Eu me formei, farmacêutico, e na minha graduação, como muitos de vocês, eu aprendi muito sobre como fazer os exames laboratoriais. Inclusive, o meu foco na graduação foi em análises clínicas. Então, eu aprendi muito as técnicas, eram os exames e como fazer esses exames, até porque, na época, o meu foco era ter o meu próprio laboratório. Mas depois eu fui me encantando pela farmácia clínica, né? E aí, nesse processo de descoberta, a minha faculdade não tinha ainda um projeto muito estruturado para eu aprender farmácia clínica. Eu fui aprender isso quando eu saí do país e depois no meu mestrado, né? E nesse processo todo, nessa época, eu ainda achava que o cuidado, era prestado tudo com base nos laudos ali das análises clínicas, né? Olhando ali os valores de referência. Então, olhava o valor de referência, se o valor de referência estava dentro, beleza, se não estava, opa, tem alguma coisa errada. Então, a minha imagem de clínica era basicamente essa. E depois, quando eu comecei a trabalhar com farmácia clínica de fato, lá atendendo pacientes na atenção primária e depois trabalhando em um hospital muito renomado no setor de farmácia clínica, especialmente nas análises de prescrições, eu comecei a ver que não era bem assim. Eu comecei a perceber que eu tinha que prestar atenção nas diretrizes, nos protocolos, em outras coisas que eu não conhecia muito bem. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia muito bem. E aí vinha aquele peso, Sempre que eu tinha que atender um paciente, vinha um peso, tipo, será que a farmacoterapia dele está correta?
Será que eu devo liberar esse medicamento? Né? Porque, de uma maneira geral, no hospital que eu trabalhava, era assim, os prescritores, eles faziam a prescrição, aí a maioria eram médicos, né? Então, os médicos faziam a prescrição, só que o paciente ele não recebia o medicamento direto, ou seja, essa prescrição ela não ia direto para a farmácia, e aí os técnicos preparavam os lotes de medicamento e eles eram dispensados para a enfermagem levar lá e fazer a administração. Não, o processo era diferente. O médico prescrevia, mas essa prescrição, ela primeiro passava pela análise de prescrição da equipe da farmácia clínica, e eu era um desses farmacêuticos. Então, quando eu recebia as prescrições do hospital inteiro, muitas prescrições, o meu trabalho era ver se naquelas prescrições tinha algum problema, né? Ou seja, dose errada, medicamento inapropriado, são milhares de problemas da farmacoterapia. E tentar bloquear ali qualquer erro. Para quê? Para que depois da minha autorização, esse medicamento chegasse no paciente com um nível de segurança muito maior. Todos os hospitais hoje que querem ser certificados por alguma agência, por exemplo, pela JCI, que é uma grande organização que faz essa certificação, todos eles que precisam ter esse sistema, ou seja, o farmacêutico ele precisa avaliar a farmacoterapia. E aí, quando eu cheguei lá, sentei e falei, vamos liberar esses medicamentos, né? Então, vamos ver. Comecei a olhar a prescrição e aí começou a surgir, poxa, como que eu libero esse medicamento se eu não sei, por exemplo, como que está a glicemia do paciente? Como que eu libero esse medicamento se eu não sei, por exemplo, como que está a coagulação do paciente? Começou a vir várias coisas na minha cabeça. E aí, na prática, a gente vai vendo como a coisa funciona e a gente precisa trabalhar bem, porque a gente sabe que na ponta ali tem um paciente e esse paciente ele tem que receber um medicamento seguro, eu não posso fazer com que esse medicamento que ele vai receber cause um mal a ele, né? Primeiro, esse medicamento tem que causar um bem e não causar um mal. Então, trabalhei bastante aí, atendi muitos pacientes, tanto na atenção primária, nível ambulatorial, e quanto ali no hospital, fazendo análises de prescrições, e prestei muita atenção em como que isso funcionava, né, para o bem do paciente. E prestando atenção nos exames, porque no hospital, quando o médico vai fazendo a prescrição, ele sempre dá uma olhada nos exames laboratoriais, isso muda muito de um dia para o outro. Então ali foi uma escola mesmo para entender essa questão e sedimentar muito bem esses conhecimentos de como os medicamentos interferem na saúde do paciente, para o bem e para o mal, tá? Então, foi dessa forma que eu me desenvolvi. E o que eu percebi dando aulas? Que os farmacêuticos nem sempre sabem trabalhar com os exames laboratoriais de maneira apropriada para melhorar a saúde dos pacientes, né? Muitas vezes nem sabem que podem agregar valor no atendimento utilizando os exames laboratoriais. E veja só, hoje uma das grandes dificuldades de grandes hospitais é justamente conseguir bons farmacêuticos que fazem análises de prescrições apropriadas e que consigam fazer essa análise dos exames laboratoriais, essa interpretação, para ver se aqueles medicamentos lá estão corretos e podem sim ser dispensados. Então, tá cheio de recrutador aí com muita dificuldade de achar pessoas boas nisso. Então, e eu vejo isso no Brasil inteiro, percebi isso durante as minhas aulas, né? Como eu disse, eu já viajei o Brasil quase inteiro aí dando aulas presenciais e o problema é geral. E aí, como que eu consegui bons resultados? Bom, primeiro, eu aprendi sobre a importância de levar os exames laboratoriais em consideração. Você vai ver, daqui a pouco eu vou te mostrar 2 casos clínicos para você entender como isso é importante, inclusive dentro da farmácia clínica do atendimento, né? E eu aprendi quais situações eu poderia solicitar esses exames laboratoriais e como que eu poderia fazer essa solicitação, tá? E o mais importante do que solicitar, eu aprendi a correlacionar os exames laboratoriais com a clínica do paciente, porque são 2 coisas entrelaçadas. O exame laboratorial sozinho não diz muita coisa, mas quando eu olho o paciente todo o quadro clínico, isso abre muito a minha visão e eu consigo sim dar muitas opiniões sobre aquele tratamento para que a equipe de saúde, né, todos os membros da equipe de saúde possam discutir e possam tomar a melhor decisão para aquele paciente.
tá? Isso é uma valorização da vida e a valorização também do profissional. Então foi sempre uma coisa que eu gostei muito de fazer. Você vai aprender esse método aqui. Vou te ensinar durante essa semana como você vai poder usar esses exames laboratoriais a seu favor e a favor dos seus pacientes. Bom, primeira etapa do método é justamente o tema da nossa aula, que é o quê? Os erros e as limitações dos farmacêuticos ao não utilizarem os exames para tomada de decisões. Se é que isso é possível, né? Hoje é quase impossível você não conseguir, você não usar exames para tomar alguma decisão aí em farmácia clínica. Então vamos conversar sobre isso? Vamos lá. Primeira coisa, não tem como saber, né? Primeiro erro aí, ou limitação. Não tem como saber se os medicamentos estão fazendo o efeito pretendido ou não, se você não solicitar os exames laboratoriais. Por exemplo, como que você vai saber que a insulina está na dose certa? Aquela coisa super complicada da insulina. Como você vai saber que está na dose certa? Como você vai saber que a levotiroxina, né, tá na dose certa? Como você vai saber que a varfarina está numa dose certa se você não solicita esses exames? Como que você vai saber, por exemplo, que o cardiotônico do paciente, por exemplo, digoxina, está controlado, está dentro da faixa terapêutica, ou se já passou da faixa terapêutica e está fazendo toxicidade para o seu paciente? Uma coisa gravíssima. Não tem como saber. Então, como que você vai fazer uma análise de prescrição? Como que você vai liberar uma prescrição sem essa informação? Né? Seja em hospital ou seja na atenção primária. É muito complicado, tá? E aí, segunda coisa, o paciente ele pode sofrer com intoxicações sem notar, né? E isso pode gerar danos muito sérios. Tem muitos medicamentos com faixa terapêutica muito estreitinha. Isso quer dizer o quê? Que a dose mínima desse medicamento para fazer efeito é muito próxima da dose máxima, que acima dessa dose já começa a fazer efeitos adversos e intoxicação. Eu acabei de dar um exemplo, a digoxina, se cai nesse sentido. E aí o paciente está num dia tranquilo, no outro ele faz alguma coisa, ou às vezes tem uma interação medicamentosa, ou a alimentação muda e interfere no medicamento, porque a gente tem interação medicamento-alimento também. Enfim, várias situações. Faz o quê? Digoxina ou outro medicamento, por exemplo, varfarina, vai passar da faixa terapêutica e vai fazer intoxicação e os danos podem ser sérios. Aqui eu estou falando de danos tão sérios que podem, inclusive, levar o paciente à morte. Então, por isso, o tratamento, o acompanhamento do farmacêutico é extremamente importante para garantir a segurança de toda a farmacoterapia. Bom, terceira coisa, você não consegue estabelecer diálogos com outros profissionais de saúde sobre o tratamento. Então, pensa só, você tem que sugerir alguma melhoria na farmacoterapia. Como que você vai chegar para a equipe de saúde e vai falar assim, olha, eu acho que essa farmacoterapia aqui com metformina, glibenclamida, não está muito boa, ou está boa. Em base em quê? Qual é a sua base para afirmar isso? Não tem como. Você precisa dos exames laboratoriais se você quiser fazer qualquer sugestão de melhoria da farmacoterapia. Porque toda farmacoterapia ela é baseada em parâmetros que a gente tem que seguir ali. Né? É igual se fosse nas estradas, né? Tem as placas do trânsito. Então é mais ou menos isso. Os exames são isso. Ó, se tá de tal faixa, eu tenho que fazer isso. Se tá menos, eu tenho que fazer aquilo. Se tá mais, tem que suspender. Eu tenho que... Enfim, cada situação é uma situação. Então ali são os parâmetros. Outra coisa importante, né? O farmacêutico ele perde a capacidade, quando ele não usa os exames laboratoriais, ele perde a capacidade de sugerir intervenções na farmacoterapia. E se sugerir, ele vai ficar refém de dados que não possuem. Então pensa, se você faz uma sugestão de melhoria na farmacoterapia e no caso dessa sugestão, outra pessoa, outro profissional de saúde tem informações que você não tem, por exemplo, de exames laboratoriais, né? Você corre o risco muito sério de fazer uma sugestão que não vai condizer com a realidade, né? Por exemplo, solicitar diminuição de dose, sendo que na realidade precisa manter a dose do medicamento. Então, assim, isso vai queimar a sua imagem enquanto profissional de saúde, tenha certeza. Por quê? Porque quando vir uma solicitação, né? Pensa você é outro profissional de saúde que recebe a sua sugestão. Você pega aquela sugestão, você olha o exame
do paciente fala, poxa, mas isso aqui não tá condizente com a realidade. O que você vai fazer? Você vai desacreditar, né, essa sugestão do farmacêutico. Então, não queira fazer isso. Queira sempre dar sugestões que possam edificar e sugestões muito seguras para que você melhore a sua relação com a equipe de saúde e seu status, né, ali dentro vá crescendo, certo? E sem os exames, a revisão da farmacoterapia, a avaliação da prescrição, elas ficam incompletas. E você já vai ver o porquê, porque eu vou mostrar 2 casos clínicos muito importantes, que vocês vão entender isso claramente, tá bom? E além disso, você nunca pode informar o paciente de forma apropriada sobre as condições de saúde dele se você não tiver os resultados dos exames. Como que você pode, por exemplo, falar para o paciente, olha, você está tendo uma hipoglicemia, se você não tem os exames para ver isso? E aí, como que você vai ensinar ele? Olha, quando você tem essa sensação de tremedeira, essa sensação de suor frio, isso é uma hipoglicemia. Isso quer dizer que o açúcar no sangue, né, tem que falar na linguagem dele. O açúcar no sangue baixou. Então, é o momento de você comer uma coisa com bastante açúcar, às vezes para subir isso, você sair dessa fase de hipoglicemia. Isso é uma recomendação importante, porque a hipoglicemia pode fazer danos seríssimos, tá? Desde quedas até coma, né? Dependendo do grau dessa hipoglicemia. Então, como que você vai fornecer informações relevantes para o cuidado daquele paciente se você não conhece o que está acontecendo com ele? Bom, então, com base nisso tudo, você não vai conseguir fazer vários serviços farmacêuticos clínicos sem os exames laboratoriais. Por exemplo, rastreamento em saúde, que é, por exemplo, você pegar sinais e sintomas que indicam que o paciente está em risco de ter determinada condição clínica e encaminhar esse paciente para avaliação diagnóstica, né? Ou seja, você está rastreando, pegando pessoas com potencial para ter aquela condição e enviando para um serviço de saúde onde ele vai ter um diagnóstico e conduta apropriada para aquele caso. E aí a gente pega muitas pessoas aí que não tinham diagnóstico, não estavam fazendo tratamento para diversas doenças, né? Você não vai conseguir fazer a monitorização terapêutica de medicamentos. Então, por exemplo, como que você vai avaliar varfarina, digoxina, levotiroxina? São vários medicamentos, uma lista imensa, dei só 3 exemplos, mas tem uma lista imensa. Como que você vai avaliar isso se você não solicitar exame laboratorial? Como que você vai ver se isso está no alvo, se não está, se está fazendo toxicidade, se não está? Não tem como. Isso está dentro da sua prerrogativa como farmacêutico clínico, tá? Revisão da farmacoterapia, muito complicado fazer, tá? Porque você não vai ter noção se aquela farmacoterapia está produzindo efetividade e segurança adequada para o paciente. Gestão de condição crônica de saúde, acompanhamento farmacoterapêutico, sem chance. Não tem como você acompanhar uma coisa que você não está vendo, né? E os exames laboratoriais justamente servem para isso, para te guiar ao longo do processo. E eu quero dizer para você que você pode trabalhar e você deve trabalhar com os exames laboratoriais. Em 2013, o Conselho Federal de Farmácia criou, né, aprovou, na realidade, essa resolução, que é a Resolução 585, de 29 de agosto de 2013, que ela regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico. Essa resolução foi um divisor de águas assim na profissão, porque ela permite que a gente trabalhe muito bem a questão clínica. E quando a gente sabe trabalhar muito bem essa questão clínica, o farmacêutico ele se torna uma peça fundamental dentro da equipe de saúde. Vamos ver algumas partes dessa resolução que são importantes? Primeiro, você pode solicitar exames laboratoriais, tá, no âmbito da sua competência profissional, com a finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia. Então, por exemplo, você quer ver se o tratamento para o diabetes está fazendo efeito. Você pode solicitar. Você quer solicitar exames ali para ver se o tratamento do hipotiroidismo está fazendo efeito, está tudo bem. Você pode. E assim por diante. Por quê? Porque isso entra dentro da avaliação do monitoramento da farmacoterapia. Tá? Depois, você avaliar o que é permitido, avaliar resultados de exames clínico-laboratoriais
do paciente como instrumento para a individualização da farmacoterapia. Ou seja, você pode olhar esses exames laboratoriais para dar sugestões à equipe de saúde de melhorias possíveis. Talvez exista outro medicamento que tenha melhores desfechos clínicos. Você pode sugerir, você pode conversar com a equipe de saúde, mostrar esse valor imenso que tem o profissional nessas situações. Outras partes importantes. Você pode monitorar níveis terapêuticos de medicamento por meio de dados de farmacocinética clínica. Aqui tem vários medicamentos que podem ser dosados, né, através de exames laboratoriais e que você pode desempenhar um papel muito grande nisso. Outro, determinar parâmetros bioquímicos e fisiológicos do paciente para fins de acompanhamento da sua farmacoterapia e rastreamento em saúde. Ou seja, você pode determinar esses parâmetros, solicitar, né, para acompanhar o paciente. Tem doenças crônicas ali que você vai precisar acompanhar esse paciente ao longo do tempo, né? E isso tudo é importante porque o paciente vê que tem um profissional cuidando dele e que você não está ali só para pegar e entregar uma caixinha de medicamentos, né? Você está ali para fornecer cuidado em saúde. E esse é o grande diferencial. E aí existe uma grande questão que você precisa saber, tá? O farmacêutico não pode, quero deixar isso bem claro, solicitar exames laboratoriais para auxiliar no diagnóstico, porque farmacêutico não faz diagnóstico. E tá tudo bem. Por quê? Porque os médicos fazem diagnóstico. Eles fazem isso muito bem, tá? É a profissão deles, eles trabalham com excelência em cima disso. Então, nunca, se um paciente, por exemplo, chegar para você com algum sinal, sintoma de uma doença, você nunca vai solicitar um exame para ver se é tal doença ou não é. Tá? Isso nunca pode ser feito. Nesse caso, você pode usar de exames de rastreamento em saúde, que são exames que vão ali indicar a presença ou não de algum parâmetro importante, e se tiver esse parâmetro, você vai encaminhar esse paciente para o médico realizar o diagnóstico e tomar as condutas iniciais. Ponto final, tá? Porque aí existem várias técnicas, várias coisas importantes que devem ser avaliadas. Agora, você pode solicitar exames laboratoriais, interpretar exames laboratoriais para rastreamento em saúde, tá? E aí existem vários. Quando eu falo em rastreamento, pense principalmente nos exames de teste rápido. Tenho certeza que você já viu empresas no mercado oferecendo esses exames de teste rápido. E eles têm tudo para chegar com tudo aí. Por quê? Porque esses exames, eles não dão o resultado final. Eles não falam, olha, paciente, você tem isso. Isso é o que você tem. Isso seria um diagnóstico. Não. Esses exames, eles dão positivo ali, ou negativo, dependendo da situação. E eles te dizem o seguinte: esse paciente tem muito risco de ter tal doença. Você precisa encaminhar esse paciente urgente para um serviço de saúde onde um médico vai finalizar o diagnóstico. E aí o médico ele vai solicitar exames laboratoriais muito mais complexos, que não são testes rápidos, e às vezes exames muito, muito sofisticados para chegar no diagnóstico da pessoa. Então você literalmente pega a pessoa que nem estava com ideia de que estava com algum problema de saúde, descobre ali que ela tem um risco e envia para o médico que faz o diagnóstico e ela começa um tratamento. Então é um trabalho todo em equipe, muito bacana. E aí, as outras duas situações na avaliação da efetividade e na avaliação da segurança da farmacoterapia. Isso é muito bacana, tá? Eu vou explicar isso em detalhes. Mas o que eu quero chamar atenção nesse momento aqui, chamar sua atenção nesse momento? A interpretação dos exames é mais importante que a solicitação dos exames. Por quê? Porque muita gente fala, poxa, mas tal laboratório não está aceitando o meu pedido de exame. Tudo bem, deixa o laboratório não aceitar, talvez tenha algum problema interno lá, ou sei lá, sempre tem alguma coisinha que pode atrapalhar. Mas se ele aceitar, beleza. Se ele não aceitar, você ainda trabalha em equipe de saúde, lembre-se disso. Você deve encaminhar esse paciente para o médico, indicando a necessidade da solicitação daquele exame, e quando
esse resultado chega, o paciente volta até você. Eu, por exemplo, já trabalhei muito assim, tenho amigos no Brasil inteiro e alunos no Brasil inteiro que trabalham assim. Quando eles não conseguem solicitar diretamente, que existem alguns casos, eles trabalham em equipe e tá tudo bem. E aí vem esses exames. E aí que tá o pulo do gato. Você precisa saber interpretar esses exames. Não adianta ter os exames na sua frente se você não sabe correlacionar com a clínica do paciente. Aí você não vai estar fazendo absolutamente nada, tá? Nada para ajudar o paciente. O nosso foco aqui é, de fato, ajudar os pacientes, não é mesmo? Então vamos lá. Para a gente entender melhor essa questão de efetividade e segurança, que às vezes confunde bastante, né? Coloquei uma imagem aqui em cima que vai te lembrar muito bem disso. O que é efetividade? É você acertar no alvo. É o quê? É você se perguntar: os medicamentos estão produzindo os efeitos desejados? O que é isso? Vamos pensar num medicamento bem simples aqui. Qual é a função do enalapril? É controlar pressão, na maioria dos casos, tá? Então, a efetividade do enalapril é manter a pressão do paciente controlada. Joia? Qual é a função por exemplo, do omeprazol? Evitar que o paciente tenha dor e alguns problemas sérios gástricos, né? Então, isso é efetividade. Se ele estiver evitando que o paciente tenha problemas gástricos, ótimo. E aí a gente entra em vários medicamentos que a gente só conhece a efetividade se forem solicitados exames laboratoriais. Porque, por exemplo, para pressão eu posso fazer o teste, né, com o aparelho de pressão. Para o omeprazol, eu tenho que perguntar ao paciente, é um sintoma. Mas existem medicamentos, por exemplo, insulina, todos os medicamentos para diabetes, todos os medicamentos para tratar disfunções tireoidianas, medicamentos diversos aí para tratar problemas do coração. Tudo isso depende de exame laboratorial para você ver se eles estão fazendo o efeito deles, porque senão não tem como saber e não dá para a gente trabalhar às cegas, tá? Então vamos no primeiro caso clínico. Eu falei que tinha casos clínicos, esse é o primeiro, para a gente entender como você, farmacêutico, pode trabalhar com esses exames laboratoriais, tá bom? A Ana Rosa tem 37 anos, tá? E ela possui hipotiroidismo, sem outras comorbidades. Então tá aí, Ana Rosa, né? É uma paciente que vai aparecer na sua farmácia. Esse é um caso clínico de farmácia, a gente já vai ver um caso clínico de hospital, para você ver como em qualquer cenário de atuação você vai precisar usar esses exames laboratoriais. Então aqui a gente está dando um exemplo da farmácia. Então ela comparece na farmácia para comprar um laxante. Por quê? Porque ela está constipada. Ela reclama que está constipada. E ela reclama também, não só que está constipada, ela falou que está ganhando peso ultimamente. E que ela está se sentindo muito cansada, indisposta, triste, né? E o farmacêutico pergunta quais medicamentos que ela usa, né? E ela falou, eu uso levotiroxina, 25 microgramas por dia ali, um comprimidinho de manhã de jejum. Então ela disse isso. Como que o farmacêutico pode ajudar? Isso é um caso clássico de farmácia, caso clássico de consultório farmacêutico. Como que você poderia ajudar? Primeira coisa, você deve solicitar um exame para ver como que está a função tiroidiana. Por quê? Quando a gente olha ali os sinais e sintomas da descompensação do hipotiroidismo, a nossa querida paciente Ana Rosa tem quase todos, né? Constipação, depressão, sonolência, ganho de peso. Ali a Ana falou depressão, mas ela falou que tá triste. Isso pode indicar que ela tá com alguma questão aí envolvendo essa, esse problema, né? Então, tá meio um caso clássico aí, né? E aí, como que você vai avaliar isso? Esse é o caso clássico onde um exame laboratorial vai te ajudar muito a ver se a levotiroxina está, sim, de fato, fora da dose adequada. E por quê? Porque o que a gente quer ver na efetividade? A gente quer ver o medicamento está fazendo o efeito esperado? No caso da Ana Rosa, será que a levotiroxina que a Ana Rosa está tomando, essa paciente que está na minha frente, está fazendo o efeito esperado ou não? Por quê? Porque a clínica dela está me dizendo que não. Tá? É exatamente isso. Então, isso me levanta suspeitas. Esse é o momento que o farmacêutico vai poder solicitar esse exame. Por quê? Porque, dependendo do resultado,
ele vai ter que tomar uma conduta ou outra. Pensa comigo, se a função tiroidiana dela mesma estiver descompensada, né, se o hipotiroidismo dela está descompensado, esse é o motivo de encaminhar a Ana Rosa para o médico dela, sugerindo ajuste de dose da levotiroxina. Agora, se vem esse exame normal, a conduta é outra. Tem que investigar outras situações, tá? Por que ela tá com essa tristeza? Por que ela tá com essa indisposição? Por que ela tá com essa constipação? Aí é o momento de trabalhar em equipe de saúde para tentar resolver esse outro caso. Então, é um momento de bifurcação. A gente tem que saber para onde que a gente vai. Então, a conduta aqui nesse caso da Ana Rosa, para o farmacêutico da farmácia comunitária que faz atendimento clínico, para o farmacêutico que tem consultório, é solicitar os exames laboratoriais para avaliar a efetividade da levotiroxina na dose prescrita pelo médico, sempre vendo se ela está com uma boa adesão, tá? Porque a adesão interfere aí. Caso o valor de TSH estiver elevado, pode ser necessário ajuste de dose, né? Aí vai ter que encaminhar para o prescritor. É um exemplo ali de descompensação desse hipotiroidismo. E aí a gente vai fornecer educações em saúde ao paciente. Pode ser vários problemas. Será que ela está fazendo jejum mesmo quando ela está tomando essa levotiroxina? Porque às vezes o problema não é nem a dose. Às vezes o problema ali é como o paciente toma, está administrando. Então abre várias possibilidades para eu sugerir ao paciente melhoras, né? Melhorias para ele fazer no tratamento, né? Bem legal. E outro critério importante é o critério da segurança. Aqui eu coloquei um escudo para você se lembrar. Efetividade é aquele alvo, né? Porque a gente quer saber se o medicamento está indo direto no alvo dele, no objetivo dele. A segurança, lembre-se de proteção ao paciente. Então, qual é a pergunta que você vai fazer? O medicamento ele está causando novos problemas de saúde ou agravando condições de saúde pré-existentes? Lembre-se, a gente não quer que o paciente tenha novos problemas de saúde. Isso é uma coisa que nós não podemos fazer. Porque imagina o paciente já está mal e o medicamento está causando novos problemas de saúde para ele. Terrível. E agora eu vou mostrar um caso clínico onde você vai usar exames laboratoriais se você quiser trabalhar num hospital, fazendo análise de prescrição, na revisão da farmacoterapia. Tá? Por exemplo, Maria, 76 anos, ela foi admitida no hospital há 7 dias por conta de uma fibrilação atrial grave. Ela está muito melhor, tá? E está se preparando para a alta. Dentre os medicamentos prescritos está aí a varfarina, 7,5 miligramas. Ela toma ali um comprimido por dia. Poxa, um caso clássico de hospital, né? Eu trabalhei bastante em hospital, eu sei que isso aí é bem comum. Só que, né, lembra do processo, do fluxo, né? O médico prescreve, vai para o farmacêutico tem que ver a prescrição para poder liberar essa prescrição para o paciente tomar. Por quê? Para evitar de ter algum problema ali. Então, algum problema na farmacoterapia que vai comprometer a segurança do tratamento ou a efetividade. Então, antes de liberar os medicamentos prescritos, né, o farmacêutico tem que fazer essa análise. O farmacêutico do hospital clínico, né, o farmacêutico clínico, ele vai lá, entra no prontuário do paciente, da paciente Maria, e vê que o último resultado de exame de RNI da paciente está 4,1. E aí, será que o farmacêutico ele deve liberar o medicamento ou não? Esse é um caso clássico, onde você vai ter que usar os exames laboratoriais a nível hospitalar. Se você quiser trabalhar um dia no hospital, ou se você trabalha, você tem que saber isso aqui, não tem jeito. Será que você vai liberar ou não esse medicamento? Né? Uma questão de segurança. Será que o medicamento está causando novos problemas, ou vai causar novos problemas, ou vai agravar alguma condição de saúde da paciente? Né? Será que a varfarina ela está numa dose segura para a paciente Maria? Bom, a gente tem que lembrar aqui dos sinais e sintomas da descompensação de problemas de controle de coagulação. Tá? O RNI é justamente um exame que mostra pra gente como que está a coagulação, né, do paciente. E ele é muito importante em fibrilação atrial, porque a fibrilação atrial é uma condição clínica. Veja só, a gente tem que correlacionar os exames laboratoriais com a clínica, né? A fibrilação atrial é uma condição clínica em que ela é extremamente trombogênica, ela gera muitos trombos. E aí, olha só a importância. Se o RNI, que é um exame laboratorial que a gente usa para ver como que está a coagulação, está fora do alvo,
ou pode gerar trombos no paciente, ou no outro extremo pode gerar sangramentos. Então, se o RNI estiver muito alto, o paciente pode ter sangramento, pode ter fezes enegrecidas por conta do sangramento, pode ter petecas, aquelas manchas no corpo que são sangue, né? Ali por conta que não está coagulando. E problemas sérios, né? Pode desenvolver sangramentos internos sérios que podem, inclusive, levar o paciente a óbito. E aí a gente tem que lembrar que no caso da Dona Maria, de 76 anos, ela está tomando varfarina 7,5 miligramas, é uma dose razoável, tá? E tá com RN de 4,1. Você sabe qual que é o valor de referência para fibrilação atrial? Pois é, isso é uma coisa importante. O valor de referência para fibrilação atrial é de 2 e 3, de 2 a 3 de RNI. Ela está com 4,1. Olha só o perigo. Então, se o farmacêutico clínico que trabalha no hospital libera essa prescrição, o que acontece com a paciente? O que vai acontecer com a Dona Maria? Ela vai tomar esse medicamento e ela vai piorar o RNI. Lembra que quanto mais alto o RNI, mais fácil do paciente fazer sangramento. E a gente não quer que o paciente faça sangramento. E tá com 4, ela devia estar no máximo 3 ali. Olha só que perigo. Então, primeira coisa que o farmacêutico clínico do hospital vai ter que fazer é informar a equipe médica do resultado do último exame de RNI. E ele não vai liberar o uso da varfarina. Olha só a responsabilidade e o poder do farmacêutico aqui. Ele não vai liberar o uso da varfarina, ele vai bloquear a varfarina no sistema até que a equipe médica reavalie o quadro. Porque a equipe médica vai ter que sentar ali e falar, poxa, vai ter que mexer em alguma coisa, suspender, diminuir a dose, usar algum outro medicamento aqui para reverter essa situação. Então, é um exemplo muito bom aí para a gente ver como a gente usa esses medicamentos a nível hospitalar e como usar esses exames laboratoriais a nível hospitalar para aumentar a segurança e a efetividade da farmacoterapia. Bom, o fato é que você saber trabalhar com esses exames laboratoriais é um diferencial muito grande. Pensa você, farmacêutico, sabendo trabalhar com isso e quanto que isso vai agregar no seu currículo? Quando você sabe trabalhar com isso, você pode aplicar para vagas em hospitais, trabalhar em farmácias, em consultórios com muito mais segurança e sabendo avaliar a farmacoterapia do paciente, dizendo o que é e o que não é, o que pode ser melhorado e o que não precisa ser mudado. Isso é um poder muito grande, isso é muito bom. Então, hoje você já aprendeu essa importância e aprendeu dessa grande oportunidade que o farmacêutico clínico tem nas mãos. E na próxima aula, a gente vai aprender muito sobre uma coisa importante, que é quais exames podem ser solicitados, porque a gente não pode solicitar todos os exames. A gente vai aprender quais exames podem ser solicitados por você, farmacêutico, e como que a gente vai trabalhar com eles. Então, tá uma aula, assim, imperdível. Hoje, o que eu quero que você faça? Que você fixe esse conteúdo na memória, para você aprender. A gente só aprende quando a gente coloca em prática o que a gente aprendeu. Lembra do primeiro combinado lá em cima? Então eu quero que você deixe aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários, tá? Se você acha que você já ajudou um paciente através dos exames laboratoriais, talvez você já trabalha com farmácia clínica ou em alguma situação que você ajudou esses pacientes, coloca aqui nos comentários o que você vai aplicar no seu dia a dia, o que você aprendeu aqui de novo. Eu tenho certeza que você aprendeu coisas novas aqui, seja de efetividade, seja a importância desses exames laboratoriais. E deixa também as suas dúvidas. Por quê? Porque eu vou lendo essas dúvidas e ao longo das próximas aulas eu vou respondendo as suas dúvidas e a gente tem um aprendizado muito melhor. Tá bom? Então, eu te espero na próxima aula. O que eu vou pedir para você fazer agora é seguir o perfil da Supervisão Clínica lá no Instagram, que é @supervisãoclínica. E também seguir aqui no YouTube, né, o canal da Supervisão Clínica, porque sempre tem material novo para você, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!